Glória a Deus. Vamos lá? Pessoal, a gente tem caminhado aí nos mecanismos de defesa e eles são muitos. Talvez a gente não consiga falar de todos, mas nós vamos passar nos principais, a gente vai falar e os principais vão nos dar base para que a gente possa identificar isso no set analítico, no nosso consultório, ali fazendo a nossa investigação, montando o que eu sempre chamo de quebra-cabeça psicanalítico, ter a base, conhecer, o mínimo que seja, dos principais mecanismos de defesa, vão nos ajudarem muito nas nossas terapias, nas nossas sessões, e a gente vai conseguir descobrir e perceber o comportamento dos nossos pacientes, dos nossos clientes, de uma forma mais fácil, de uma forma mais adequada, tá? A gente já falou sobre negação, a gente já falou sobre repressão, que é o recalque, a gente já falou do que mais que a gente já falou, gente? Não é? Projeção, a gente já falou do que mais também? Lembra da aula da semana passada? A racionalização. Hoje, a gente vai também compreender, ou vai tentar pelo menos entender e compreender o funcionamento clínico do deslocamento. Pelo menos nós vamos começar agora, tá? Se vai dar para fazer todos, aí não tem problema se não der, a gente continua na próxima aula. Mas a gente vai falar a respeito do deslocamento, e esse é clássico. Nós veremos um caso bíblico disso daí. A gente vai falar a respeito da formação reativa, a gente vai falar a respeito da sublimação, vai falar a respeito do isolamento do afeto, vai falar a respeito da anulação e identificação. Vamos tentar falar tudo hoje, mas se não der, a gente começa, ou a gente continua, perdão, na semana que vem, tá? Então, o deslocamento, que é o próximo aí da nossa lista, depois da racionalização, ele nada mais daqui a pouco a gente vai entrar aqui na apostila, mas é um mecanismo de defesa do inconsciente, onde uma emoção, como por exemplo a raiva ou o medo, ela é transferida do seu alvo original para um substituto mais seguro, tá? E menos ameaçador para nós, tá? O deslocamento, ele protege a mente de conflitos internos. Ele faz o quê? Ele transfere a carga emocional para um outro objeto, ou para outra pessoa, ou para uma outra situação, sem alterar a emoção em si, tá? Então, como é que isso funciona? Então, agora a gente vai ali no conceito freudiano, tá? O deslocamento acontece quando o investimento afetivo, quando aquilo que eu estou sentindo, tá? Ou a carga de agressividade vinculada a algo que eu estou considerando como culpado daquilo, ele é transferido para outra pessoa, tá? Aquilo é inalcançável, ameaça a pessoa, então ele vai ser desviado pela pessoa, pelo ser humano, né? Pelo indivíduo, ele vai ser desviado para um objeto substituto, tá? Mais neutro, menos agressivo. Por exemplo, eu descubro que a culpa é minha e eu não vou me punir. Eu não vou fazer mal contra mim. Então eu faço o quê? Dou um soco na parede, chuto o cachorro, que não tem nada a ver com a história, brigo o chefe, depois vamos ter exemplo assim, mas o chefe brigou comigo o dia inteiro, eu não quero perder o meu emprego, mas eu chego lá em casa e desconto em alguém, desconto da esposa, desconto dos filhos, desconto do cachorro, como eu já disse agora. Então, o deslocamento é esse desvio de carga,
desvio de afeto, desvio de agressividade, vinculada a algo que é perigoso para mim, mas eu desvio, ou o indivíduo desvia, não precisa falar necessariamente eu, né? Mas o indivíduo desvia para algo ou para alguém menos ameaçador, ou seja, mais neutro, tá? O impulso original, aquilo que eu queria fazer, continua acontecendo, está lá no meu consciente, ele sai do inconsciente, ele sobe para o consciente, ele continua lá, mas o seu alvo é alterado, tá? Há um deslocamento do afeto, há um deslocamento da carga de agressividade, há um deslocamento, tá, daquilo que está acontecendo comigo, que seria, ou com o indivíduo, aquilo que seria perigoso para o indivíduo, e é direcionado a outra coisa ou a outra pessoa, sem que o impulso original, tá, que se torna agora consciente, seja alterado, tá? O alvo é alterado, mas a carga de emoção não, ela só é... Eu não quero usar a palavra transferência para você não depois confundir com outra situação, mas ao invés de focar aqui, eu desvio o foco, eu faço um deslocamento do foco, mas a carga, a raiva, o sentimento, o afeto, a agressividade, ela continua no mesmo nível, no mesmo teor, tá? O impulso, é isso que você tem que anotar aí, o impulso original, tá? O impulso original no deslocamento permanece consciente, é a frase final aí, mas o seu alvo é alterado. Eu paro de mirar naquilo, naquela pessoa, ou naquela coisa que eu queria mirar, e eu mudo a mira, mas o impulso continua, tá bom? Clinicamente falando, e olhando para a questão espiritual, tá? O deslocamento é muito visível na história de Saul, tá? Saul incapaz de lidar com a rejeição diante de Deus e incapaz de lidar com a sua própria incompetência. Lembra, primeiro Deus rejeita Saul. Saul, ele é desobediente, ele faz coisas que Deus havia dito através do profeta Samuel que não era para ele fazer. E ele não só faz, ele faz, e quando confrontado, ele é pego na sua desculpa mentirosa. Deus fala para ele não permitir que ninguém sobrasse do exército inimigo, era para ele matar todo mundo, mas ele poupa o rei, ele poupa os animais, ele poupa, né, algumas coisas. E aí quando o profeta Samuel chega para declarar a vitória do povo de Deus através da vida de Saul, o profeta repreende e fala assim: Deus não falou para você acabar com tudo? Que era para você matar até os animais? Aí ele usa uma mentira, né? Ele entra num processo de negação e fala: não, mas eu guardei as ovelhas para poder sacrificar a Deus. E aí ele é duramente confrontado. O profeta fala para ele: Deus está à procura muito mais de obediência do que de sacrifício. Você desobedeceu. E porque você desobedeceu, agora o seu reino será tomado de você. Não é algo que acontece imediatamente, mas uma palavra de que ele havia sido rejeitado por Deus, que saiu da boca do profeta Samuel, mexeu com a estrutura psíquica de Saul. E aí, quando Davi, depois de algum tempo, depois de Davi ter derrubado o gigante Golias e, por consequência, ter matado o gigante Golias, e aí o texto bíblico vai dizer que Davi se tornou capitão dos exércitos de Israel, e ele vai, e todas as guerras que ele trava contra os inimigos de Israel, ele ganha. Aí há
há um canto das mulheres dizendo que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Isso foi o suficiente para se juntar com a rejeição que ele já estava sentindo de Deus a respeito dele, né? Junto com o cântico das mulheres. Então, o que ele fez? Ele começou a nutrir aquela raiva, ele começou a nutrir aquela decepção consigo mesmo, aquela frustração contra Deus e contra Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 18, né? E aí ele faz o quê? Ao invés de ele assumir a sua culpa, assumir o seu erro, ao invés de ele, se ele tivesse que punir alguém, tinha que ser ele mesmo. Contra Deus ele não pode fazer nada, mas contra Davi ele podia fazer. Então ele desloca a sua raiva, ele desloca o seu afeto negativo e começa a perseguir Davi e começa a tentar matar Davi, né? Ele por 2 vezes, ia falar lança uma lança, não, mas ele joga, né? Atira uma lança tentando acertar Davi esquiva, Davi era rápido, aquela coisa toda, não conseguiu, mas é um caso clássico de deslocamento, aquilo que acontece com o rei Saul, tá? Então, se você perceber no set analítico, no consultório, uma situação onde o teu paciente, a pessoa, o teu cliente, a tua cliente está vivendo ali um deslocamento, pensa que a Bíblia ela tem muitos casos de pessoas que usaram do mecanismo de defesa por nome chamado, né, denominado de deslocamento, tá? Então, nada mais é do que a raiva redirecionada, aquilo que eu falei anteriormente. Eu não consigo brigar com Deus, Saul não conseguia brigar com Deus, Saul não conseguia se encarar no espelho e assumir a responsabilidade da sua culpa, das coisas que ele fez, mas ele projeta, ele redireciona essa raiva para Davi, que não tinha nada a ver com a história. Davi não cantou que ele era melhor que Saul, Davi só estava cumprindo ali as ordens de Saul, né, com relação às guerras, e estava representando Saul, mas quando Saul teve que deslocar a raiva dele, deslocar o seu sentimento, ele desloca em Davi, que não tinha nada a ver com a história, tá? O segundo ponto ali, ó, na vida comunitária e conjugal, o paciente frequentemente, isso aqui é clássico, tá? Frequentemente descarrega em seus familiares ou liderados, tá? A raiva que não pode expressar contra autoridades ou figuras de abuso na infância. Presta atenção nessa informação aqui, ó. Na vida comunitária, na vida em comum ou na vida conjugal, o paciente frequentemente, que ele faz o quê? Que paciente? O paciente que está usando o mecanismo de defesa chamado deslocamento, tá? Ele faz o que então? Ele descarrega na família, como eu falei lá no começo. Descarrega na esposa, descarrega nos filhos, descarrega no pai, na mãe, descarrega até no cachorrinho, né? Por quê? Porque muitas vezes ele não pode expressar essa raiva contra a autoridade sobre ele, né? Ou então ele também não consegue descarregar nas figuras que o abusaram na infância. Veja aí, ó, a questão da formação do superego. Faz ou então escreve aí, porque você deve estar lendo no computador ou no celular alguma coisa, mas escreve aí, ó, tá? Essa frase aí, ó. A pessoa que usa do mecanismo de defesa do deslocamento, ele frequentemente vai descarregar na família, nos liderados, porque não pode expressar essa raiva contra autoridades ou figuras de abuso na infância. E aí, do lado, se abre um parênteses e coloca assim, ó, formação do superego. Pra você lembrar que, na onde que foi que ele aprendeu a desenvolver o deslocamento? Talvez lá na formação do superego, quando na infância ele passou por algum trauma, por algum abuso, tá? E agora está usando aí desse mecanismo de defesa que
foi construído, foi constituído lá na infância. Eu vou dar um tempinho para você anotar aí, tá bom? Anota a primeira frase aí do segundo pontinho aí, até abuso da infância, e aí você coloca entre parênteses aí, formação do superego. Você tem aí 15 segundos para você anotar. Se não estiver entendendo, levanta a mão e me fala que eu explico de novo, tá? Para os que estão vendo essa aula hoje, em aulas anteriores, que depois a Radassa vai passar para vocês, a Ana, o Arne, a pastora, eu esqueci o nome dela agora, mas vai começar semana que vem conosco também, aí vocês vão ver essa aula a respeito da formação do superego lá atrás, tá? A gente tem essa aula aí. Então, o que o terapeuta cristão, retomando aqui, o que o terapeuta cristão, ele vai fazer? Como é que ele vai trabalhar? Ele vai ajudar esse indivíduo, esse homem, essa mulher, esse paciente, a reconhecer o verdadeiro objeto da dor. Vai mostrar para ele, vai trabalhar a questão da responsabilidade. E isso está acontecendo com você por conta disso, ou por conta daquilo, isso é culpa sua, isso não é culpa sua, isso é um trauma que alguém, através de um abuso, desenvolveu em você. E essas pessoas das quais você está descontando, digamos assim, essas pessoas que você está aí redirecionando, fazendo esse deslocamento de raiva, elas não têm culpa. Porque muitas vezes, gente, a paciente chega triste, muitas vezes consciente agora de que está descontando nas outras pessoas aquilo que fizeram com ela. E algumas pessoas sofrem, algumas, nem todas, algumas pessoas sofrem e querem parar de ser assim, querem resolver esse problema. Então, a missão, né, a tarefa do terapeuta cristão é fazer com que essa pessoa reconheça, então, o verdadeiro objeto da dor. Alguém tinha que confrontar Saul. Isso aconteceu. Vocês lembram que Jonatas tentou confrontar o pai? Só que o pai foi mais forte do que Jonatas, Saul foi mais forte, e falou assim, você está defendendo Davi? Davi vai reinar no seu lugar, você vai perder o reino. Só que Jonatas tinha um outro coração. Jonatas não estava preocupado com o reino. Perdão, para Jonatas, a amizade que ele tinha com Davi era mais importante, e a integridade de Davi e também ali como é que é o nome? A reputação de Saul, o pai de Jonatas, era mais importante para ele do que a raiva canalizada de Saul contra o Davi. Consegue entender? Vocês estão entendendo? Só dá um joia assim, ó. Isso. Aí eu entendo que vocês estão entendendo, tá? Então, o terapeuta vai ajudar o indivíduo, o paciente, a reconhecer o verdadeiro objeto da sua dor, e ele vai fazer o quê? Ele vai ser agente de Deus para interromper o ciclo de violência emocional sobre os inocentes. Às vezes, olha só, uma pessoa chega lá, um homem, uma mulher, fala assim, eu estou descontando nos meus filhos. Meu pai era um alcoólatra, meu pai era um drogadicto, meu pai era isso, minha mãe era aquilo, e agora eu não estou sabendo lidar com isso, e estou descontando nos meus filhos, estou descontando nas pessoas que eu amo. A pessoa vem com esse tipo de sofrimento, gente, e ela está vivendo esse deslocamento, ela está fazendo essa transferência do alvo, tá? Ela tinha que canalizar isso em outra coisa, tá? E aí se alguém perguntar, mas como que dá para canalizar isso? A gente vai falar a respeito disso também, tá? Alguma pergunta ou alguma situação que vocês tenham lembrado? Pastor, lembrei disso, acontecia assim, pode ser com vocês mesmos e tal. Vocês querem falar? Uns 5 minutos aí para a gente falar sobre isso. Meu pai sempre foi muito rígido. Já comecei com o meu pai, mas sempre foi muito rígido. E no meu pai é aquele assim,
pai muito ignorante. Ele, por exemplo, meu pai foi sair, e aí meu irmão queria ir com ele não deixava. E ele falava assim, com essas palavras. A minha mãe falava, quer ir com você. Aí ele falava assim, desculpa a palavra, tá? Esse capeta vai começar a chorar, e ele vai querer ficar no colo. Eram as palavras assim que ele sempre usou. Meu pai sempre falou assim, até hoje, ele fala assim. E aí meu irmão cresceu muito fechado, sempre muito nervoso, sempre, meu pai quando batia, meu pai batia mesmo. E o meu irmão hoje bate muito na esposa dele. Então. Ele bateu em todas as namoradas que ele batia. Ele não confronta o meu pai, de jeito nenhum. Ele e o meu pai, eles conversam numa boa, e não confronta, mas todas as namoradas e a minha mãe, ele xinga e bate. Eu já, por exemplo, o meu jeito de ajudar lá, por exemplo, então, meu irmão, é que eu chamo a polícia. Não tem jeito, eu chamo a polícia todas as vezes para ele. Por exemplo, um ano atrás, no dia da mulher, ele passou a faca no pescoço dela. Ela vai embora, mas volta. Ele nunca foi preso, nunca dá nada. Nunca deu nada. Sempre sou eu que chamo a polícia. Nunca dá nada. E ela volta. Ela tem uma dependência louca nele. Por último, agora ela foi embora em fevereiro e março. E tem uma semana que ela voltou novamente para cá. E eles moram num pontinho muito pequeno. E as crianças, e eles têm 2 filhos. E estão crescendo aqui. E eu vendo esse deslocamento, eu tive essa sensação de sair. Não sei. Obrigado por compartilhar com a gente essa história, tá? Deus te abençoe. Veja, nós temos duas situações aí, 3, né, se a gente levar em consideração tudo que você vive também a respeito disso, mas de forma geral, a gente tem duas situações acontecendo aí. A gente tem o seu irmão, que está usando aí do deslocamento, aquilo que está reprimido no inconsciente dele e que dispara um gatilho todas as vezes que ele tem algum problema, né? Ele queria, na verdade, descontar no pai, mas como não consegue descontar na figura do abusador, e aí a gente tem que investigar por que ele não consegue confrontar o pai, e aí ele acaba usando do deslocamento para punir, né? Toda a agressividade que vem, toda a raiva que vem, ele acaba descontando na esposa, né? na companheira, vamos colocar assim, na companheira. E por sua vez, a companheira também não consegue sair desse ciclo. Então a gente tem aí um deslocamento e a gente tem também possivelmente um caso aí de ganho secundário ou então de síndrome de Estocolmo, que é a pessoa que está sendo ali maltratada, está sendo abusada, né? Aí não sexualmente, mas sendo abusado ali com violência, né? Com agressão, né? Ele está cometendo agressão contra ela, ela também não consegue se desfazer disso daí. Então existe um afeto reprimido nela, na mente dela, de que se ela largar dele alguma coisa, a gente tem que estudar, né? Não dá para saber o que é, mas tem que estudar direitinho para entender o porquê que ela se submete a essas situações, simplesmente não vai embora e tenta recomeçar a vida e refazer a vida dela de uma forma que ela seja feliz. Então, as crenças que ela possui podem ser as diversas, né? Do tipo, por exemplo, se ela abandonar ele vai morrer, ou então ela não vai ter sustento, ou então eu amo ele e o meu amor é maior do que as agressões que eu recebo. Enfim, são muitas os motivos que ela pode dar, mas aí só um terapeuta que vai conseguir descobrir isso se ela quiser falar, né? Se ela disser, né? Então, assim, mas usando o exemplo dos dois, para que eles, se você pudesse tratá-los, eu quero fazer esse exercício para a gente pensar. Se você, Andy, pudesse tratar o seu irmão e a sua cunhada
qual seria o principal remédio que você... E se não souber, não tem problema, mas pense sem medo de errar. Qual seria o principal remédio para você indicar para ele para que saia do deslocamento, e pode ser mais de um, e ela para que saia aí desse ganho secundário ou dessa síndrome de Estocolmo? E qual seria, o que você falaria para ela? Então, para ele, eu penso que eu acho que um abraço do meu pai, eu acho que tá talvez um pedido de perdão do meu pai, eu acho que eu falta para ele. Eu acho que ele tem muito essa carência. Mas e se o seu pai não conseguir dar esse abraço, qual seria o outro tipo de remédio para ele? Aí eu acho que é o liberar perdão. Perdão, é isso aí. Tá? Liberar o perdão e seguir a vida dele, porque é o que eu decidi fazer. Eu amo meu pai, mas eu preciso me manter longe. Isso é importante, a gente precisa falar isso para os nossos pacientes. Perdoar não é conviver com o agressor. Perdoar não é voltar um relacionamento íntimo com a pessoa que te agrediu ou que, de alguma forma, lembrando que há vários tipos de abuso, não é conviver novamente com o abusador. Tá? Perdoar não é nada disso. Perdoar é tirar do coração aquilo que estava... até aquele momento fazendo mal, machucando cada vez mais, ferindo cada vez mais, nutrindo cada vez mais a raiz de amargura e colocar para fora, entregar para Jesus. O grande problema na terapia é que as pessoas elas entendem a questão do perdão da maneira delas, da forma delas. Elas pensam que o perdão é você esquecer, você nunca mais lembrar aquilo que aconteceu. Isso não é perdão, isso é amnésia. Perdão é uma decisão sincera e verdadeira em Deus de não mais cobrar aquela conta. Perdão é dizer que está tudo quites, está tudo pago, não tem mais nada a ser cobrado, porque quando você não consegue perdoar, você fica de certa forma consciente ou inconscientemente, ou o indivíduo fica consciente ou inconscientemente cobrando aquilo que lhe aconteceu. E quando ele não consegue, o caso do teu irmão antes, quando ele não consegue cobrar da pessoa causadora da dor, ele cobra da outra, e ele nunca está satisfeito, ele continua fazendo esse deslocamento porque não é a pessoa, ele nunca vai ficar satisfeito. Por um momento ele vai lá, agride, só aí naquele momento da raiva, naquele momento que o gatilho ele foi disparado, aquilo traz um alívio, a dopamina, ou qualquer outro hormônio ali vem e dá aquela relaxada. Só que depois passa, a pessoa lembra que o agressor mesmo, o abusador mesmo, ele não sofreu nada, ele continua vivendo a vida dele de forma normal. E aí, de novo, a pessoa que foi agora, o novo agressor, ele vai passar pelo deslocamento descontando em outras pessoas. Ele vai ser o Saul e a outra pessoa se torna o Davi, Davi foi perseguido por Saul até o último dia de vida de Saul, gente. Mesmo Saul, quando Davi poupou a vida de Saul a segunda vez, Saul fala, você é meu filho mesmo, puxa vida, e eu tentando matar você, aquela coisa toda, mas Saul não desiste de matar, tirar a vida de Davi. Ele morre e aí sim, Davi acaba tendo sossego, a respeito dessa perseguição. E aí, se você pudesse também falar com a sua cunhada a respeito desse ciclo nefasto, desse ciclo vicioso, o que você falaria para ela? Para ela sair dessa vida? Então, para ela, eu já estaria mais confusa. Ela conta que ela cresceu o pai dela passou e ela cresceu muito proibida de fazer dor. E aí, eu não sei, eu já tentei buscar um entendimento para ela estar ali, e dentro que ela já viveu, depois que eu comecei, mas não consigo.
vezes, falo que ele é muito da paz, ele é bonita, ela é muito caprichosa, cuida muito bem dos meus sobrinhos, mas tudo que eu falo para ela fala assim, não, você está certa, é verdade, eu não posso seguir com ele, mas não faz nada. Ou seja, você já tentou um monte de alternativas, ela reconhece que as coisas que você está dizendo para ela são boas, são corretas, mas ela não consegue, né, caminhar para uma mudança, né, de atitude, uma mudança de vida. E por que acontece isso com as pessoas? É mais uma pergunta. Por que elas reconhecem? Por que elas até concordam com você, mas aí quando precisa mudar de vida, elas não conseguem? O que acontece com as pessoas? Fala aí que depois a Maria vai fazer uma pergunta, ou vai falar alguma coisa. O que acontece quando elas não reconhecem, mas não conseguem? Eu penso que tem uma dependência emocional, uma falta de identidade. Então, isso com certeza, isso aí está explícito quando ela se permite as agressões, quando ela não toma nenhuma atitude, quando ela reconhece que isso é porque ela tem essa dependência emocional, que isso acontece, ela tem baixa autoestima, né? Ela teve uma criação, aí a gente vai entrar, né? Ela teve uma criação, me parece aí que na formação do superego dela, teve alguém tirando ali, que foi muito castrador, ou alguém que deixou a coisa correr muito solta e ela se acostumou a ser, a palavra não é essa, mas vocês vão entender, a ser judiada, a ser abusada, tá? E aí a pessoa ela não consegue mesmo sair daquele círculo vicioso, não consegue sair daquele ciclo nefasto, tá? A gente infelizmente não vai conseguir ajudar todo mundo, mesmo elas reconhecendo que você está certo ou está certa, essa coisa toda, tá? Mas uma outra coisa que o terapeuta ele pode colocar em prática, que é o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Principalmente você, Angie, que é próxima dela, toda vez que você tiver oportunidade, fale. Toda vez que você tiver oportunidade, ofereça ajuda. Toda vez que tiver oportunidade, fala assim, já te falei, vou falar de novo, tá? Você precisa sair dessa vida. Eu tenho uma pessoa próxima de mim, que há 7 anos eu tenho falado para ela, você precisa mudar de vida, você precisa tomar uma atitude. E às vezes não é sair, porque a sua cunhada ela pode ir lá e levar até o final uma denúncia e o teu irmão ser preso pelas agressões. Quem sabe a cadeia por um tempo seja um remédio também para poder encontrar Deus, acontecer alguma coisa. Eu penso que ele se sente impune, por isso que ele continua fazendo, né? Ela não age, ela não faz nada, ela aceita, vai embora, mas depois volta, aí fica fácil para o agressor. Mas de qualquer forma, o que a gente está vendo aí por detrás da agressão é esse deslocamento, tá? É esse mecanismo de defesa, falando do seu irmão, né? Esse mecanismo de defesa, tá? Que transfere do alvo original para outra pessoa que acaba não revidando, acaba não tomando nenhuma atitude, pelo menos não drástica, e aí é um ciclo, né, que fica ali acontecendo sempre, com muita frequência, e as pessoas sofrem, né? Seu irmão sofre, sua cunhada sofre, seu pai sofre, porque se ele desenvolveu tudo isso também que ele acometeu do seu irmão, alguém fez coisas com ele também, então, mas a responsabilidade é dele, então a gente sempre fala da autorresponsabilidade. Obrigado, tá? Mais uma vez. Fala, Maria. Boa noite, Maria. Então, no caso, eu poderia aconselhá-la, igualzinho eu faço com a minha cunhada, procurar um psicólogo, procurar um grupo de terapia, né, para poder a pessoa ir caindo a ficha que pode, por exemplo, aprender a conviver com a situação, contornar a situação. Ela precisaria de pedir para a cunhada dela, no caso, procurar uma ajuda de um psicólogo. Mas ela faz, Maria. Ela faz, Maria. Ela fala, se você não quer
né, me ouvir, procura uma psicóloga, um psiquiatra, né, procura alguém que possa tratar a delegacia especializada da mulher. Gente, na delegacia especializada da mulher não tem só escrivã e delegada, tem todo um time. Também, né? Tem todo um time, gente, de profissionais para ajudar a mulher que está passando por situação de abuso, tá bom? Então, quando a mulher vai para a delegacia e faz a denúncia, quando ela faz a denúncia, ela recebe vários suportes ali a respeito da sua integridade, da sua psique, tá? Não é só vai lá e faz medida protetiva, tem um monte de coisa que acontece, tá? E aí começa a ser tratada pelo juízes, né, ou juíza de família, tá? De vara de família, essa coisa toda, que tem dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro da vara de família, se trata um monte de coisa, inclusive dos crimes contra as mulheres. E aí ela vai ser direcionada a respeito disso. Mas no caso da Andy, é que ela tenta falar com a cunhada reconhece que precisa de ajuda, reconhece que está certa, mas quando confrontada o porquê de que ela não consegue mudar, ela dá essas justificativas. Não vou chamar de desculpa, vou falar de justificativa. De que o pai dela, o avô dela é pastor, de que ela cresceu assim, que a mulher ela tem que suportar, ela tem que aguentar, e aquela crença de que ele vai mudar, só que ela não entendeu ainda que o casamento, quando há agressão, a aliança do casamento já foi quebrada. Então e na verdade está correndo o risco de vida, porque a gente nunca sabe até onde vai a raiva do ser humano. E o irmão dela pode passar do limite, Deus me livre que isso aconteça, mas pode passar do limite e uma coisa pior acontecer. Então, ela em nome do convívio, ela esquece da questão física, né? Da integridade física. Entende, Maria? Então, ela fala para a cunhada procurar. Só que às vezes não vai, às vezes não consegue. E vocês vão pegar casos assim também. Você vai falar, vai indicar, vai ensinar, vai fazer a pergunta certa, vai fazer de novo, vai ficar bravo, vai falar diretamente e a pessoa não vai fazer nada. E aí, como é que faz? A culpa é sua? Por que a pessoa tem essa dificuldade, às vezes, de cair na real? Porque, Maria, para você é fácil cair na real, mas para outra pessoa não é. Cada um tem uma dificuldade. Aquilo que é fácil para você é difícil para o outro. E aquilo que é fácil para o outro se torna difícil para você. Tem gente que consegue pedir perdão. Oi? Tem caso na minha família também, né? Que o senhor sabe, uma vez o senhor atendeu aqui perto de mim. Uhum. Então, assim, por que a pessoa não conscientiza, mesmo não estando vendo que está difícil, né? Assim, eu penso no caso da minha família também. Por que existe problema no mundo? Por que existe problema no mundo? Por que existe dor? Por que existe raiva? Por que existe... Por causa do pecado. Por causa do pecado. A resposta é essa. A resposta é simples e abrangente, a gente sabe. Só que a gente está no papel de quem? Está no papel de quem está tentando ajudar aquela pessoa que, por causa do pecado original que entrou no mundo através de Adão e Eva, e por causa do pecado que o homem tem capacidade de cometer e produzir, essas dores todas vêm. O remédio para a humanidade é a salvação em Cristo Jesus. Mas Jesus ainda não voltou, o ser humano não se tornou ainda, aqueles que são salvos, não se tornaram ainda em pessoas incorruptíveis, que não vão pecar mais. E enquanto isso não acontece, nós temos todas essas dores aí para tentar ajudar as pessoas a resolver. Mas nem todo mundo vai conseguir. A pessoa, às vezes, como no caso da cunhada dela, vai até reconhecer, vai até perceber, vai até entender, mas não vai conseguir mudar. E aí, o que você faz? É uma pergunta para você, Maria. Espera a pessoa querer. É isso aí, entendeu? Então, se a pessoa está fazendo terapia, olha que situação, a pessoa está fazendo terapia, está te pagando para que você a ouça, para que você a ajude, e você está lá 2, 3 anos cuidando dessa pessoa, e a pessoa não mudou, o que você faz? Você dá alta para ela ou você continua ali ouvindo ela? Porque
apesar de tudo, pelo menos você tem sido um refrigério ainda. E se não tivesse você? Eu tenho um paciente que está 2 anos e meio comigo. O pai dele, alguns meses atrás, me procurou, porque a terapia desse meu paciente começou porque o pai me procurou e pagou algumas sessões para que ele se tratasse comigo. Aí chegou uma hora que eu cheguei nesse meu paciente e falei assim, se você não assumir o pagamento da sua terapia, eu vou parar de fazer. Não, mas o meu pai, eu não quero saber do seu pai, você é casado, você tem mulher, tem filho, você tem o seu negócio próprio, eu não vou receber dinheiro do seu pai. Se o Pix não chegar no seu nome, na sua conta, você nem marca a sessão que eu não vou fazer. Aí ele começou, né, tomou para si a responsabilidade e ele começou então a pagar a própria terapia. E já fiz todas as perguntas possíveis para que ele pudesse mudar. E ele não muda. E aí, o que eu faço? Falo para ele que ele não precisa mais fazer terapia? Falei para ele, tem certeza que você quer continuar? Nós chegamos até aqui, daqui você não está avançando. Não é por culpa minha. Mostrei para ele. Ó, isso aqui eu já mostrei para você, isso daqui eu já mostrei para você, esse outro que eu já mostrei, o que você vai fazer com isso? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, não vou fazer nada, mas eu não quero parar de fazer terapia. Você é a única pessoa que eu confio de abrir meu coração, de falar dos meus medos, dos meus problemas, de reclamar que eu não consigo mudar disso. Então, continua sendo meu terapeuta. O que eu fiz? Continuei sendo terapeuta dele. Porque ele está consciente da situação. Quem sabe um dia ele muda. Quem sabe um dia a palavra que eu tenho perguntado ou falado a ele caia lá no solo de terra fértil e a vida dele mude. Agora, quando chegar o grande dia dele se encontrar com Deus, ele for perguntado por que ele não mudou, não vai poder dar desculpa. Diante de Deus não tem desculpa. Diante de Deus eu tive a oportunidade, eu não quis. É assim. Tá? Vamos para a próxima ou tem mais alguma pergunta? Alguma situação, algum caso? Pastor Samuel, Oi. Queria compartilhar, né? Não sabia esse termo ainda, né? Mas só falando às vezes o quanto que demora, né? Essa situação a ter uma mudança, né? Eu trabalho com um casal, o rapaz é filho de um pastor que passou na época hoje essa pessoa tem 27 anos, né? A história dele, vamos dizer assim, com esse processo, hoje eu entendo que é o deslocamento, né? Uhum. Começou aos 14 anos, quando o pai pastor foi traído pela mãe dele, no caso, né? E veio a ter a separação, o filho ficou completamente desnorteado na época, né? Uhum. Criou uma estrutura de raiva da mãe muito grande, junto com a pessoa com a qual ela traiu o pai, e acabou que por um tempo ele tentou viver junto com o pai não teve estrutura para aguentar esse momento da separação, também precisou de ajuda, e o filho acabou tendo que voltar para a mãe da qual ele tinha raiva. E como ele não podia agredir a mãe, ele começou a agredir todos os relacionamentos dele, todas as namoradas foram agredidas por ele. Teve boletim de ocorrência, teve um momento até que eu atendi aqui dentro da própria comunidade terapêutica para que ele não fosse preso e até agredido de uma forma mais severa pela própria estrutura policial, que era amiga da pessoa que era a namorada dele na época que ele agrediu. Uhum. A própria esposa dele hoje passou pelo menos uns 5 anos dentro de um processo como a Andy passou aí a história da cunhada dela. Essa pessoa aqui, inclusive também uma psicóloga, mesmo sendo uma psicóloga, se colocou nesse lugar de subserviência, sempre apanhando, sempre relegando, sempre voltando para esse ambiente doente, né? Uhum. E a gente sempre acolhendo, sempre mostrando para ele a ideia de perdoar a mãe, de se perdoar, só que eu nunca identificado essa ideia do deslocamento. Eu sempre vi esse lado, né, de que de repente ele estava contra-transferindo, né, Uhum. para as namoradas o ódio que ele tinha da mãe.
E acabou que agora, há pouco tempo, ele foi preso, exatamente em função de uma pessoa do passado, que veio a ter um filho com ele, negou pensão alimentícia, isso gerou uma prisão. Só que essa prisão aconteceu num momento que ele começou a voltar de novo para o Senhor. Lembrar do Deus dos pais, do Deus que ele aprendeu na escola bíblica dominical, na adolescência dele, né? E resumindo só agora, há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de ser chamado por ele e pela esposa, que é essa psicóloga, que passou junto com ele a vergonha de ele ter sido preso, de ter que estar sendo processado por uma questão de uma pessoa do passado, né? Que inclusive a esposa presente não sabia da história. Então, dentro disso tudo, ele foi preso e só na prisão é que veio esse insight para ele. Uma situação caótica, catastrófica. Sim. Aí a pessoa muda. Veio esses 15 anos na mente dele, aí no último momento agora que eu tive com ele, né? Ele pedindo oração por ele, pela esposa, a esposa dando uma nova oportunidade para o casamento deles. Já ela também é uma cristã hoje, ela se converteu ao Senhor. E aí ele assumiu diante dela, diante do pai, que é pastor ainda hoje, né, um companheiro meu de ministério também, e diante da esposa, que tudo que ele agrediu, todas as companheiras até hoje tinha a ver com o ódio que ele tinha da mãe, e a mãe não conseguia pedir. Mas então aquela figura materna que ele viu ruir aos 14 anos, ele não conseguia confiar em mais mulher alguma, e ele agredia como se estivesse agredindo a sua própria mãe, né? E aí veio exatamente essa receita aí, o remédio, né? Que foi a gente conseguir declarar o perdão sobre essa situação, ele perdoar essa mãe, ele pedir perdão ao Senhor por todas as pessoas, as mulheres que ele feriu nesses 15 anos em relacionamentos totalmente doentios, né, loucos mesmo. E hoje ele começa um processo de vida com Deus, né, praticamente do zero. Tudo que ele tinha caiu por terra, né, e precisou tudo isso, né, 15 anos de quase ser preso mesmo por uma agressão que poderia ter gerado um óbito. E na época, com advogados, com certos protecionismos, ele conseguiu escapar disso, né? E dessa vez, por uma pensão alimentícia, ele foi preso, e ali veio tudo isso, né? Então às vezes demora isso, né? Demorou 15 anos para eu ouvir essa pessoa, né? Dos 14, né, aos 39, né? É uma história de repetidas agressões, né? Até ele hoje entender, se perdoar a mãe e começar agora uma nova estrutura de vida com a esposa, que também o perdoou de tudo que é agressão que aconteceu até hoje, né? Tem coisa que... Desliga um pouquinho o microfone. Tem coisa que só Jesus para mudar, para transformar, né? A gente vê assim que aquilo só foi mudado porque Deus entrou com a graça, entrou com a misericórdia, entrou com o perdão e mudou, tá? Obrigado, Sáquia, por compartilhar com a gente essa história. Só a conta que eu acho que está errado. Se é 15 anos, aí é 24 para 39. Né? Isso. Mas tá joia. Isso aí. Fala, Maria. Eu conheço também É o Sáquia, que eu vou desligar. Tem um caso também de uma pessoa que conviveu com o terapeuta e se apaixonou pelo terapeuta. Aí é transferência também? Mas a gente vai chegar lá, calma, senão você vai confundir as coisas. Mas é mais ou menos isso aí, tá por aí, tá tranquilo. Tá? Não adianta minhas aulas não, Maria, não adianta minhas aulas não, calma. Vamos para formação reativa, essa daí, ó, que a gente vai ver agora, tá? Antes de entrar no também existe isso também, né? Só pra... mas é isso, a gente vai ver também, tá? Aqui, ó, na formação reativa, ele é um mecanismo de defesa inconsciente,
onde uma pessoa esconde um desejo ou um impulso inaceitável, adotando o comportamento exatamente oposto a ele. Como assim? A mente faz essa inversão radical, faz essa mudança de polos, tá? Para proteger o indivíduo da ansiedade e da culpa que o sentimento real causaria. Como é que funciona isso, tá? Como que a gente identifica a formação reativa? É assim, ó. Fale, Maria. Fala, Maria. Não? Tá dando tchau? Como que a gente identifica a formação reativa? O comportamento invertido costuma ser exagerado, tá? Rígido e compulsivo. A pessoa adota uma postura extrema para garantir que o impulso original continue bem escondido no inconsciente. Como é que aparece? A pessoa, algum gatilho, alguma coisa acontece, a pessoa, o ego dela pesca algum desejo proibido lá no inconsciente e traz à tona. Como ela não quer expor aquilo que ela está sentindo, desejando, querer aquilo, então ela pega o sentimento ou o desejo oposto àquilo e ela começa a fazer aquilo de forma oposta para tentar anular, para tentar neutralizar, apagar aquele desejo proibido. Entende? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Alguém que luta contra fortes impulsos sexuais reprimidos torna-se um moralista, sabe? Aquela pessoa que é radical e que fica criticando o tempo todo o comportamento alheio, aquela coisa toda. Uma vez, tem uma jornalista chamada Madeleine Laxo, e ela é da televisão e tal, mas ela tem algumas posturas que são delas. Ela não é nem de esquerda, nem de direita, acho que ela é católica, e um dia ela confrontou o pastor Marcos Feliciano, e ela disse que o Marcos Feliciano estava adotando uma postura, eu não sei se estava ou não, estou dizendo o que ela disse, tá bom? Que o pastor Marcos Feliciano estava adotando uma postura de quem estava na formação reativa, que ela falou assim: nossa, esse deputado, o pastor, o Marco Feliciano, parece até que ele tem algum problema, algum impulso sexual proibido, um desejo reprimido, porque ele só fala desse assunto e só critica esse assunto. Então eu estava, acho que estudando a respeito desse assunto, na época, muito lá atrás, já deve ter uns 10 anos isso, e aí eu guardei essa história. Sabe o filme que vocês assistiram, aqueles que conseguiram assistir o filme lá, Nada a Esconder? O Tomás, quando ele descobre a homossexualidade do bem, parece que ele adota essa postura de reação formativa. Ele é o cara, tá? Ele é o hipócrita, né? Hipocrisia pura. Ele é o cara que está traindo a companheira com uma amiga da companheira e também com outra mulher lá da central de táxi, mas quando o colega dele, o amigo dele, escancar a questão da homossexualidade, ele não quer nem encostar no cara, não quer que o cara chegue perto dele, tá? Parece que esse medo dele ali é uma formação reativa. Ele tem tanto medo da questão dele, de repente, cair na homossexualidade, que ele não quer nem falar com o amigo, não quer nem ouvir a dor do amigo, ou perguntar por que ele era assim, igual os outros fizeram. Os outros perguntaram para ele: mas você estava saindo com mulher, agora está saindo com homem, como é que é isso? Ele fala: olha, é por isso que eu não contei para ninguém, eu fiquei com medo de vocês me julgarem. Eu não estou falando que é certo, estou contando a história dele lá, né? Que está tudo errado. Mas para a gente entender como que funciona a formação reativa, é só olhar para o Tomás na história. Ele é o cara que ele tem tanta aversão à questão da homossexualidade que parece até que ele está formando essa reação na cabeça dele para poder ficar o quanto mais longe, tá? Por exemplo, uma pessoa que sente profunda inveja ou antipatia por um colega de trabalho, mas ele trata esse colega com extrema simpatia, ele elogia,
ele tem uma doçura disfarçada, entendeu? Ele, na verdade, esse indivíduo, queria ser ou queria ter o que aquele colega é ou tem. Mas ele não quer expor isso daí, ele não quer expor que ele está com ciúme, que ele está com inveja, que ele não suporta a pessoa. Então o que ele faz? É 2 tapinhas nas costas, é extrema simpatia, tá? É doçura, né? Forçada, doçura disfarçada de educação. Então é mais ou menos isso que é a formação reativa, tá? Quer ver? Tem mais um exemplo aqui, ó. Uma mãe que sente culpa por rejeitar inconscientemente o filho, passa a vigiá-lo obsessivamente. Então a mãe lá na gravidez não queria aquele filho, pensou em abortar, pensou em não ter, pensou em dar para alguém, entregar para adoção, mas ela não teve coragem de fazer nada disso. E agora ela passa então a ser a super guardiã dessa criança. Não pode ficar sozinha, não pode tomar vento, não pode ficar sem comer, não pode brincar na rua, não pode fazer nada. Ela sufoca a criança com cuidado extremo, porque aquela negligência se tornou uma super proteção. Então, quando a gente olha para a formação reativa, dá para entender certos comportamentos dos pacientes que estão ali sendo tratados por nós. Tá ok? Belezinha assim? Joinha? Aí. Então, o conceito freudiano, por que eu falo o conceito freudiano? Para a gente ter a linguagem técnica, né, do que está acontecendo. Então, a formação reativa, ela substitui o impulso, ou um impulso, ou um sentimento inaceitável, que está lá no inconsciente, que o ego tenta trazer para fazer com que ele seja feito, desenvolvido, tá? Mas ele substitui por quem? Pelo seu exato oposto, tá? Na conduta consciente. Então, lá atrás, a mãe rejeitou inconscientemente, agora que veio para ela entender o que foi uma rejeição, então, ela, por causa da culpa, ela passa, então, a super proteger esse filho, vigiar ele obsessivamente, tá? O que é a formação reativa na linguagem freudiana? É uma atitude reativa, uma atitude que reage de forma excessiva e rígida, que serve como uma barreira protetora contra o desejo reprimido. Quando uma pessoa ela foca demais no assunto, quando ela só fala daquilo, sendo antagônico a uma coisa muito ruim, desconfie. Tá bom? A pessoa só fala de adultério, só fala do adultério. O assunto que você vai conversar com ela é adultério. Se ela for cristã, então, ela fica batendo ali nas histórias de adultério, aquela coisa toda. Desconfie, não que essa pessoa ela adulterou, mas de que ela teve um desejo, um impulso lá do inconsciente dela, que ela quis fazer aquilo, e para se proteger, então ela pegou o oposto, o exato daquilo, e começou a falar, a tratar, para que ela fique, né, cada vez mais vigilante, cada vez mais vigie, cada vez mais tome cuidado, para não cair naquilo, tá? Então, se lá no teu consultório, se lá no seu set analítico, a pessoa, ela caminha num assunto e volta de novo, caminha no outro assunto e volta de novo. Pode ser que ela esteja ali desenvolvendo uma formação reativa. Então, você está lá ouvindo a pessoa, ela falou, vamos dar outro exemplo, ela falou que ela tem um cuidado excessivo com o filho. Então, você escreve lá, formação reativa, e põe uma interrogação e anota 1 na frente. Aí vocês conversaram meia hora, ela voltou de novo no assunto que não quer de forma nenhuma errar na educação do filho. Formação reativa 2. Antes de acabar a sessão, chegou em 50 minutos, falou de novo. Formação reativa 3. Eu faço assim, é uma dica minha, tá? Na outra sessão, você abriu lá, você já faz uma pergunta. E o seu filho, como é que tá? Ah, então eu fiz isso, fiz aquilo outro. Formação reativa 4. Falou 5, 10 minutos, voltou no filho. Formação reativa 5. Você já sabe o que está acontecendo, você já identificou, entendeu? Aí você vai perguntar, por que você tem essa obsessão de cuidar do seu filho? Sabe o que é? É porque lá atrás eu pensei em dar o meu filho, eu rejeitei o meu filho. Aí como é que você vai tratar para que essa pessoa acabe com essa formação reativa?
ela precisa se perdoar. Olha, nem o seu filho sabe o que você fez, se é que ela não contou, né? Nem o seu filho sabe o que você fez, por que você está se culpando assim? Pede perdão a Deus e acaba com essa dor. E deixe seu filho, você está sufocando o seu filho, está sufocando a sua filha. Você está sufocada por causa disso. Perdoa esse negócio. Vamos perdoar esse negócio? Eu não sei perdoar, e você conduz a pessoa. Tá? É mais ou menos isso. A formação reativa é mais fácil de entender. Vocês têm alguma dúvida? É muito fácil de entender, né? Mas aqui, só para a gente continuar aqui na... Professor. Oi? Samuel, essa reação é para todas as áreas ou específico só para relacionamento, assim, com familiar? Muito boa pergunta. Essa formação reativa é para tudo aquilo que é desejo proibido lá no inconsciente. Ah, entendi. Tá? Legal. Pode ser um impulso sexual, pode ser, né, uma rejeição, pode ser, tem outra aqui, ó, inveja, tudo aquilo que está no inconsciente da pessoa e que é mal, que é o contrário de bom, né, que é ruim, que seria algo muito, eu vou usar essa palavra simples, muito feio se as pessoas descobrissem que você estava sentindo aquilo, ou se o indivíduo estava sentindo aquilo, desejando aquilo, então ela vai lá no oposto, no antagônico, e começa a desenvolver aquilo para poder mascarar o que na verdade está no inconsciente dela, tá bom? Então é a máscara, a formação reativa é a máscara, tá? Pergunta de novo, por favor, Roberta, para eu entender aqui. Bem disfarçada como algo repetitivo, talvez. Sempre que a pessoa... Às vezes é bom, positivo, entre aspas, mas no final das contas está escondendo algo. Por exemplo, se a pessoa fala muito a respeito daquele assunto, o que dá a entender para a gente? Que a pessoa, ela está tendo muito aquele impulso, ela está querendo fazer aquilo, mas como é algo totalmente proibido, é um pecado, é algo horroroso para as pessoas enxergarem aqui do lado de fora, então ela faz o quê? Ela, toda vez que ela for confrontada por aquele sentimento, aquela vontade, ela vai ir para o assunto antagônico para poder ou tentar neutralizar aquilo, entende? Entendi. Então a pessoa tem lá os desejos mais absurdos sexuais na cabeça dela. O que ela faz? Ela começa a combater isso aí, tá? Como? Falando muito dessa questão no sentido oposto, né? E aí ela acaba até virando eu vou falar, Roberto, acaba até virando um especialista no assunto. Então, assim, como psicanalista, preste atenção, uma pessoa que é muito especialista num assunto que é muito delicado, o antagônico dele, pode ser, não estou generalizando, mas pode ser que essa pessoa tenha formado essa concepção, todo esse conhecimento em cima da formação reativa, tá bom? Então, assim, você pega um pastor. Nossa, que legal. Vamos pegar um pastor, né? Pelo menos eu não exponho vocês, eu me exponho. O pastor só fala de traição, só fala de adultério, só fala disso. Não quer dizer que ele está adulterando, mas pode indicar que ele esteja desenvolvendo a formação reativa, ele está sendo ou tentado nisso, ou está pensando nisso, está tendo dificuldades com a esposa na questão do relacionamento íntimo, e aí está sendo tentado na área da relação íntima e do desejo sexual, e aí pode estar desenvolvendo sempre esse assunto da formação reativa para poder se esquivar, para poder se proteger dessa situação seria, né, que pode ser um problema que ele esteja vivendo, tá? Mais ou menos isso, Roberta, já responde a sua pergunta. Como é que a gente conduz? Tem que estar atento e perceber que esse assunto está sendo repetido. Peraí, eu fiz uma sessão de 50 minutos, essa pessoa falou 3 vezes a respeito do colega de trabalho dele e ficou elogiando, e aí você conhecendo as características daquela pessoa, sabe que ela não é tão condescendente assim, tão boazinha assim. Peraí, por que você
vira e mexe, a gente conversa, você está falando desse colega de trabalho. Você está com inveja dele? Tem que ser direto. Aí, não estou. Aí entra na negação. Não estou. Aí você já escreve lá. Formação reativa mais negação. Daqui a pouco a pessoa vai se render. Não é isso mesmo. Eu fico incomodado, fico incomodada, porque as coisas não acontecem comigo, só acontecem com ele e tal. E aí você vai ter todo o material para trabalhar aí. Fala, pastora Roberta. Abra o microfone e fale conosco. Não, já foi? Era só a mãozinha? Pronto. Entenderam então a formação reativa? Fala, pastor Mário, fala aí. Esses mecanismos, eles são sempre patológicos? Esses mecanismos são sempre... Porque nós temos os mecanismos de defesa, né? O que você chama de patológico? A ideia de ser ruim, de ser algo... porque assim, pelo que a gente está vendo, parece que sempre traz algo prejudicial. Esses mecanismos parecem ser sempre prejudiciais, né? Sempre, são mecanismos de defesa. É coisa que a minha mente não quer fazer e eu uso esses mecanismos para fugir da situação, certo? Entendi. Então, de certa maneira, toda vez que isso se manifesta, é ruim. É ruim. Você acionou o mecanismo de defesa, tem algo acontecendo na sua mente. O que é, a gente vai descobrir, mas tem que estar acontecendo. Tá? O mecanismo de defesa é uma camada de proteção que a nossa mente desenvolve. Tá? E outra coisa, não confunda dentro da formação reativa, não confunda formação reativa com recalque, porque eles se parecem, mas não são iguais. Certo? Então anote aí. Formação reativa é uma coisa, é quando eu uso o antagônico daquilo que é o meu desejo proibido, e recalque é quando eu escondo o meu desejo mais proibido. Não quero de jeito nenhum que ele apareça. Então a pessoa tem um desejo proibido lá, e aí ela confessou, eu tenho esse desejo. Aí eu não quero que de jeito nenhum ele apareça, porque eu tenho até vergonha que alguém fique sabendo disso. Então a pessoa recalcou isso. Agora, a pessoa tem um desejo proibido e mascara com algo antagônico, com algo totalmente ao contrário, então é formação reativa. Então, gente, para a gente falar sobre a formação criativa, não é reativa, dentro do meio cristão, fazendo uma integração aí com a questão cristã, já vou responder, Roberto. Tem sim, mas já vou falar. A falsa piedade e a hipocrisia. Jesus denunciou, Jesus repreendeu severamente a formação reativa dos religiosos da sua época. Ele falou lá, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, lá em Mateus 23, 27. É o famoso por fora, bela viola, e a Radassa já sabia que eu ia fazer o ditado. Por dentro, pão bolorento. Lá em Isaías 58, Deus também repreende os religiosos da época. Ele fala assim, vocês estão jejuando aí, fazendo essa cara de religioso, só que vocês estão se batendo, vocês estão dando murro na cara do outro, vocês estão trocando soco para mostrar entre vocês quem é o mais humilde, quem é o mais religioso, quem é o mais santo, tá? E aí Deus fala assim, eu não quero esse tipo de jejum não, eu quero um jejum que vocês soltem as ataduras dos prisioneiros, que vocês libertem os encarcerados, e aí está falando dos encarcerados de espírito. Deus dá um chama-lelê
nos sacerdotes e nos religiosos lá da época de Isaías, e Jesus dá também, porque eles pareciam, né, por causa das vestes, por causa da postura, por causa de sentar nos primeiros lugares na sinagoga, por causa de dar o dízimo de tudo, do endro, do cominho, da hortelã, de tudo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, vocês são raposas, vocês são sepulcros caiados, são hipócritas, porque dentro deles eles queriam fazer as coisas mais vis, mas por fora eles mostravam só coisa boa. Então, e muitas pessoas vão chegar, muitos indivíduos vão chegar, pacientes vão chegar com essa situação. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a pergunta certa, vai confrontar e vai ajudar essa pessoa a mudar de vida através da graça divina, da misericórdia de Deus, tá? A pergunta da pastora Roberta, sem sair do assunto, dá para separar a questão do psicanalista para o pastorado? Tá, gente, tá? Se um pastor fosse um médico ginecologista, como é que ele faz? Como é que separa? Se um pastor fosse um médico urologista, como é que ele separa? Se um pastor fosse um cardiologista, como é que ele separa? Mas eu não sou um médico, eu não sou, mas os conhecimentos são científicos, tá? Então, eu preciso aprender a separar. Quem está lá no meu consultório é o meu paciente ou é a ovelha da minha igreja? Então, eu preciso saber disso. Já falei para vocês, eu estou tratando um paciente que é homossexual. E o que eu falo para ele? Falo a verdade, falo assim, ó, você sabe que eu sou pastor. Se você quiser um conselho, o conselho vai vir na sua cara e através da Bíblia. Mas você quer ser tratado na psicanálise? Eu vou mostrar para você psicanaliticamente tudo está acontecendo com você. Você vai gostar ou não vai gostar já é outra coisa, mas eu vou ser sincero com você. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, eu não quero nada mais do que isso, que o senhor me trate psicanaliticamente e me explique o que está acontecendo, e se eu não gostar, problema meu. Eu falei, então tá bom, tá? Eu quero entender essa pergunta, isso que você falou da alma aí. Me explica melhor isso. Pastor. Oi, pastora Valdéia, pode falar. Eu tenho uma pergunta, né, sobre... seria uma formação reativa? Uma pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa falar assim, eu sou uma pessoa que vou do 8 a 80 com muita facilidade. E se tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade em aceitar, é arrogância e prepotência. Isso seria uma formação reativa? Olha, uma pessoa que está passando por um processo de formação reativa pode ou não ser arrogante, pode ou não ser orgulhosa. Ponto. Certo? A pessoa que é 8 ou 80, a gente tem que estudar aí o comportamento dessa pessoa, o temperamento, a gente também vai falar de temperamento. Estudar o temperamento dessa pessoa para entender. A formação reativa basicamente é isso que eu expliquei para vocês, tá? É quando eu, por não querer trazer à tona aquilo que é algo muito ruim lá na mente do ser humano, algo muito assim decoroso mesmo, e aí eu uso o antagônico, eu uso o exemplo completamente oposto daquilo para poder, né, levantar esse mecanismo de defesa e não acabar incorrendo nesse erro. Aí o exemplo mais clássico é a questão da sexualidade. A pessoa tem lá os desejos mais reprimidos possível, quer fazer aquela coisa mais nojenta mesmo, e aí ela não quer dar espaço a isso. Ela começa então a aprender tudo a respeito da relação sexual, dentro do casamento, que não pode no namoro, e todos os textos bíblicos, se ela for cristã, aquela coisa toda, para não fornicar, para não adulterar, para não cair, para não entrar em luxúria, lascívia, essa coisa toda. Então ela vai lutando dentro desse mecanismo de defesa contra aquele desejo proibido. Entendeu? Agora, se ela é 880, aí precisa estudar outras áreas da vida dela, tá? De repente ela é 880 porque é neurótica,
Ou, se bem que o neurótico é muito difícil, mas se ela é um borderline, aí vai estar dentro do transtorno. Em setembro a gente vai falar sobre os transtornos. E aí o borderline é assim, uma montanha russa, ele está bem de manhã, triste na hora do almoço, bravo de tarde, aí dorme querendo fazer comida para a pessoa, no outro dia, então aí é 880, sabe? Então tem que ver. A pastora Roberta perguntou assim, ó, a minha pergunta é porque tudo é alma ou não? Ela perguntou no chat. Tudo é alma, corpo e espírito, não dá para fazer essa separação não, tá? Só que às vezes, vamos melhorar a minha resposta. Eu penso, pastor Samuel, dentro do que eu já estudei na Bíblia, já estudei na psicanálise, e não estudei tanto assim, mas já estudei um pouco, que a gente não consegue fazer essa dicotomia, essa tricotomia. Dá para separar para estudar, mas o ser humano ele é integral, ele é tudo isso. Ele é corpo, alma e espírito. Tanto é que quando eu não trato a minha alma, a minha mente, eu sinto no corpo e eu enfraqueço no espírito. Quando eu trato a minha alma, eu me fortaleço no corpo e no espírito. Quando eu fortaleço só o meu espírito, a minha alma e o meu corpo muitas vezes gritam. Então eu penso que eu não tenho como separar essas coisas, mas eu consigo tratar de forma diferenciada cada uma das coisas. Por exemplo, eu faço exercício físico, eu estou beneficiando em primeiro lugar o meu corpo, mas a minha mente ela sofre as consequências boas e o meu espírito também. Eu trato a minha mente, a minha alma, né? Na terapia, na ciência da terapia, o meu corpo e o meu espírito, eles sentem, né, o benefício disso. E quando eu também vou para o espiritual, quando eu vou adorar a Deus, intimidade com Deus e o meu espírito, né, na presença de Deus, eu também renovo as minhas forças no meu corpo e também nutro a minha mente e a minha alma, que é a minha parte racional do negócio. Então, na minha opinião, não dá para a gente separar isso, mas dá para tratar as três coisas de forma diferente. E quando eu trato de maneira assertiva, quando eu trato de maneira correta essas três partes que compõem o Samuel, eu estou abençoando, beneficiando essas três coisas. Tá bom? Qual é a pergunta dela? E mesmo assim, tem como separar atendimento pastoral com psicanalista? Tem, eu separo. Como eu falei, a pessoa senta lá e fala assim, olha, eu sou pastor, a minha psicanálise ela é freudiana cristã, mas eu não estou aqui te dando conselhos, eu não estou aqui te discipulando, até porque você não é nem minha ovelha e nem meu discípulo. Eu estou aqui como profissional da área da saúde mental e eu vou aplicar na sua vida, mediante as coisas que você me contar, me falar, todos os estudos e ensinamentos que eu aprendi a respeito de Freud e a respeito do entendimento cristão da mente humana. Você quer fazer análise comigo mesmo assim? Todo mundo eu faço isso. O segredo eu passo agora para você, é treinamento. É treinamento. No começo você vai misturar as coisas, no começo você vai ver que você está aconselhando, mas à medida que você percebe, você vai mudando, você vai aprendendo, tá bom? No começo, os terapeutas, eles sempre vão misturar, os cristãos vão misturar um pouquinho da psicanálise com o aconselhamento. Mas não tem problema, você vai aprender, você vai desenvolver aí a técnica de não misturar, tá bom? Até porque você vai perder alguns pacientes que quando você confrontar. Quando não for pergunta, quando for uma palavra direta de mudança, a pessoa não vai querer continuar. Já aconteceu comigo algumas vezes, tá bom? Mas depois você vai aprender. Ao longo da sua caminhada, você vai aprender. Pensa que se você der um conselho, mesmo que você perca o paciente, você dá um conselho certo. Tá? Porque você tem um conselho de Deus, tem um conselho da parte de Deus. Porque depois da terceira aula, o quê? Eu já percebi que estava sendo psicanalista. Tá bem, então tá bom, é isso aí, tá? Dá para separar. É o tempo que vai te ajudar a ter êxito nessa conversa aí. Acabou a aula, tá acabando.
para terminar aqui então a questão da formação reativa, então olha só, superfície versus coração. Uma pureza compulsiva, não, imagina, é para perguntar mesmo, tá? Uma pureza compulsiva ou um zelo moral excessivamente agressivo pode ocultar uma luta, olha só a palavra, pode, não quer dizer que está acontecendo, pode ocultar, tá? Uma luta desesperada contra impulsos de impureza ou de raiva reprimida, tá bom? Aí, como é que Deus age então? E como é que o terapeuta ele vai agir sendo o canal de Deus, sem ser o conselheiro, mas sendo o psicanalista, o terapeuta, perdão. É a graça divina que liberta, tá, o cristão ou o paciente da necessidade de se parecer perfeito. Tá? Você vai mostrar para essa pessoa, através das perguntas certas, que ela não precisa ser certa o tempo todo. E que, às vezes, ter um pensamento errado faz parte da natureza humana. Tá? E que ela não se tornou a pior pessoa do mundo, não precisa ficar com vergonha e medo de Deus, porque ela pensou uma coisa muito, muito, muito horrível. Pede perdão a Deus, calibra o pensamento de novo em Deus e segue a vida. Tá? É assim que a gente vai ajudar. Então, a graça de Deus vai libertar a pessoa, vai libertar o cristão, se ele for cristão, dessa necessidade de se parecer, ou de parecer perfeito, permitindo que a transformação ocorra, então, de dentro para fora. É dentro que o pensamento absurdo acontece. E é dentro que Deus vai curar, vai mudar, essa pessoa vai passar a deixar esses pensamentos horríveis. E aí não precisa ficar o tempo todo falando do assunto de forma antagônica para poder ficar longe desse pensamento absurdo. Pelo contrário, quanto mais você fala de um assunto, mais você lembra dele. Quanto mais você quer esquecer aquele funk que passou no carro lá do som tocando, mais você lembra dele. Então, como é que você esquece do funk? Você começa a pensar numa música boa, num louvor bonito, que marcou a sua vida. Aí você faz o que o grande psicanalista bíblico, apóstolo Paulo de Tarso, ele ensinou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é honesto, se há algum louvor, se é de boa fama, se tem algum proveito, nisso ocupai o vosso pensamento. É isso aí. Amém, gente? Amém. Semana que vem a gente vai falar sobre regressão, quando a pessoa ela recua para o refúgio infantil, quando ela vai lá para as fases psicossexuais. Vocês vão gostar também, da aula é boa, tá bom? E boa, pastor Marco, boa. Muito bom os ensinos da filha de Freud, tá? Continue lendo. Se tiver alguma coisa boa para repartir com a gente, pode passar que a gente quer aprender, tá bom? E o livro Psiquiatria de Jesus, a gente vai começar a falar dele, vou passar alguns exercícios para vocês agora no mês de agosto, tá bom? Então vocês não vão ler o livro à toa, não, vocês vão colocar em prática, podem ficar sossegados. O que a pastora Roberta falou? Que vai arrumar o microfone dela para ela poder falar nas aulas. Amém. Arruma esse microfone aí, que aí a gente conversa. Deixa eu falar com vocês a respeito da aula da semana que vem. Eu vou tentar fazer essa aula online, mas talvez eu não consiga. Vou explicar para vocês. Semana que vem, a semana toda, eu estarei em Volta Redonda no Congresso de Pastores da minha denominação. E aí começa na segunda noite, e é o dia que a gente se apresenta. Todas as igrejas vão, os pastores vão e se apresentam. Então, provavelmente, eu não consiga dar essa aula online, mas eu vou gravar uma aula para vocês e vou deixar gravadinho de 1h30. Se eu não for fazer online, então eu não vou dar essa aula de regressão, porque eu falei que ela vai ser boa e agora eu criei expectativa em vocês. Eu vou gravar uma outra aula que não compromete isso que a gente está vendo, e aí vocês vão lá, vocês entram, vocês
vê, né, assiste a aula, e na outra, se eu não puder dar online, na outra a gente faz a da regressão e a gente continua, tá bom? De repente eu pego alguma coisa do livro e passo algum exercício para vocês ali na aula gravada, para que, né, não fique aquela coisa mecânica, só de assistir ali sem poder participar. Participando é muito melhor, muito mais gostoso. É ou não é? Joinha aí? Deus abençoe, um beijo no coração, espero que vocês tenham aprendido. Muito jóia, tá? Se Deus quiser, nós estaremos juntos. A Radassa está fazendo... Graças a Deus.